Boa tarde a todos. Nós vamos dar início à 8ª reunião da CPI das terceirizadas. Hoje, dia 8/9/2025. O objetivo desta CEI, ela foi instituída para investigar as empresas terceirizadas com contratos com o município. Requerimento 1041 de 2025. Composição da CEI. O ato da presidência. Ato 6 de 18/6/2025, referendou os seguintes membros. João Paulo Rilo, presidente, Abner Tofanelli, relator, e Pedro Roberto Gomes, membro. Bom, vale dizer que... Só um minuto. Por favor, aqui. Bom, isso aqui é uma leitura protocolar para todos que vão depor a CPI. O depoente é testemunha e, nesta qualidade, tem o compromisso de dizer a verdade, sob pena de ser processado ou processada criminalmente por falso testemunho na forma do artigo 342 do Código Penal, assegurada a garantia constitucional contra a autoincriminação. A integralidade da oitiva é transmitida ao vivo pela TV Câmara em sinal aberto, pelo site e pelas redes sociais da Câmara, e gravada em sistema audiovisual, a fim de conferir maior fidelidade das declarações prestadas, conforme autoriza o artigo 405, parágrafo 1º do Decreto-Lei 3.689, de 1941. A mídia, com a íntegra do depoimento, constará nos autos desta Comissão Especial de Inquérito. Estão presentes nessa reunião os vereadores Abner Tofanelli, relator, o vereador Pedro Roberto, havendo, portanto, quórum para prosseguirmos os trabalhos. Hoje nós temos uma oitiva com o senhor Gilmar Ferreira da Silva, que é proprietário e responde pela empresa GF, Prestação de Serviço. Bom, em 15 de julho, o senhor prestou depoimento nesta CEI, e afirmou que estava finalizando uma auditoria na empresa que culminou com a demissão das pessoas encarregadas pela unidade dessa cidade. Diante disso, foi requisitado por esta comissão cópia da auditoria, além de outros documentos. Passados todos os prazos de solicitações, a empresa não entregou. Convocamos 2 vezes e o senhor Gilmar não compareceu. O ato de convocação para esse depoimento tem essa exigência, além de outros documentos, conforme ofício do dia 31 de 2025 pela comissão. Bom, eu já ia perguntar ao senhor Gilmar se ele trouxe esses documentos. O seu advogado Marcos acaba de nos entregar, vereador Pedro, vereador Abner. Então, obviamente, eles também passam aqui o número do inquérito policial, onde nós poderemos requisitar a Polícia Civil para termos acesso, né? E, então, não é possível agora fazer uma análise para aprofundar isso. O que a gente queria saber do senhor Gilmar era o nome dos 2 gerentes em que ele se referiu na comissão passada, né? Quem eram aqueles que, na visão do senhor, coordenou esse processo que gerou uma fraude para a empresa. Se nós poderíamos ter o nome deles para que a gente possa convocá-los nessa CPI. Vereador, por uma questão de... Seria interessante o senhor se identificar, né? O senhor é o advogado, então só para... Tá. Eu sou o Dr. Marcos Franco, sou advogado da GF aqui em Rio Preto, e por uma questão que envolve a proteção de dados e uma relação laboral que existiu até pouco tempo, a empresa não tem condição de expor as informações, o nome dessas pessoas, sob pena de se responsabilizar, inclusive, na Justiça do Trabalho. Tá? Então,
é o posicionamento jurídico nosso para que não se decline esses nomes por uma questão de resguardo da empresa. Sim. Bom, em conversa com alguns trabalhadores, até conversa informal no pré-momento da CPI, nós acabamos conversando com muitos trabalhadores que falaram desse procedimento e falaram alguns nomes. Então, eu queria aqui, depois a gente vai checar, queria aprovar na seguinte condição, aprovar a convocação da senhora Edmara Brusal e do senhor Marcelo, que nós estamos tentando levantar o sobrenome, que é ex-gerente da empresa. O que a gente vai fazer? Vamos levantar um inquérito. Se de fato eles figurarem como investigados ou como parte desse inquérito, eu já queria deixar antecipadamente aprovado aqui a convocação, então, do senhor Marcelo, ex-gerente da GF, e a senhora Edmara Brusal. Então, aqueles vereadores, membros da CPI, que concordarem com essa convocação, permaneçam como estão. Aprovada a convocação, condicionada a constarem no inquérito policial. Bom, dando prosseguimento, dos documentos solicitados, nós também pedimos cópia do pedido de correção no valor contratual e no pedido de reequilíbrio dos contratos da GF com o município. Cópia da auditoria da GF, que culminou na demissão dos funcionários, e cópia da autorização feita pela GF à Prefeitura para o pagamento direto aos funcionários realizados. Só organizar aqui, doutor Marcos. Então, a cópia da auditoria foi entregada aqui pelo doutor Marcos. Eu acho que é só isso que tem nesse pacote, ou não? Não. Tá todos os documentos? Todos os documentos estão aí. A informação da auditoria é o número do inquérito na folha inicial aí. O restante tem um histórico, mais ou menos, dos contratos, dos números, quantidades. Então, tá bom. Vamos ver se consta tudo aqui. Nós pedimos cópia da autorização feita pela GF à Prefeitura para pagamento direto aos funcionários realizadas em 25 de maio de 2025, no que tange ao contrato da Secretaria de Educação. Isso consta aqui. O primeiro bloco é a informação que a empresa prestou para o município em maio, contando da situação acerca da dificuldade em obter a CND, e aí tem um dossiê completo. Depois disso, tem o e-mail autorizando ao pagamento direto. E outros e-mails referentes a esse período, porque aí pediu informação de conta, prestou informação, queria uma conta adicional, aí gerou todo aquele transtorno que aí, inclusive, o vereador participou, de abrir conta individual, porque era só conta salário, tudo isso. Tá bom. E cópia do pedido de correção no valor contratual e do pedido de reequilíbrio das contas da GF com o município. Salvo engano, está mais no final aí dos documentos. Né? Tá bom. Mas consta aqui, né? Nós não vamos ter condição de fazer análise disso agora para depois, para perguntar, mas consta. Ainda durante o depoimento anterior, o senhor assegurou que na pandemia a empresa GF, prestação de serviços, teria suportado o pagamento dos salários dos trabalhadores sem que houvesse pagamento pela Prefeitura. O senhor confirma de fato isso? O senhor tem que ligar aí. Boa tarde a todos presentes. Não vou falar nome porque conheço aqui o vereador Rilo, né? E os demais presentes aí. Repete a pergunta para mim, por favor. É que o senhor, quando nós perguntamos por que teve um desequilíbrio financeiro, o senhor falou algumas razões. Uma delas que chamou a atenção, e eu até fiz pergunta se isso aconteceu em outros contratos do senhor em outras cidades, se foi uma prática geral das prefeituras, ou se aconteceu apenas aqui. O senhor disse, olha, eu suportei um pagamento sem receber um centavo da prefeitura durante a pandemia. Na verdade foi o seguinte, respondendo a pergunta aí, primeiro eu quero pedir desculpa da minha ausência, onde eu fui convocado e por motivo de compromisso eu não pude estar presente, ok? Respondendo essa questão aí, na época da pandemia, o pessoal ficou 50% do contrato vigente, ficou na residência pelo período de 4 meses e meio. E durante esses 4 meses e meio, quem bancou o salário 100% dessas 350 pessoas que ficou em casa foi a empresa
e não teve nenhum repasse do município. Isso é fato verídico. Os repasses que seria feito, que foi feito, foi referente o número de pessoal que ficou nos postos de trabalho, porque foi reduzido, 50% ficou em casa por 4 meses e meio. Entendi. O senhor teria que receber quanto desse... Qual era o total? Porque nós temos uma informação, a gente perguntou isso à prefeitura, e a prefeitura ofereceu cópias aqui ao nosso ofício e falou que do mês de março até junho foi transferido quase 6 milhões e 800 mil para a empresa. Não procede esse valor aí. Eu acabei de falar, eu vou frisar mais uma vez. Os 350 funcionários que ficou ausente do posto de trabalho pelo período de 4 meses e meio foi pago pela empresa. O repasse que teve foi referente os demais que estavam alocados no posto de trabalho, porque teve a redução e dos funcionários que teve a redução, a empresa não recebeu. Até porque foi feito um pedido, sim, e a resposta que tivemos que empresa do porte grande, parecido com a GF, o governo em si não deu nenhuma ajuda de custo, só para empresas de pequeno porte. Gilmar. Vereador, só uma parte. Provavelmente houve um degrau aí nesse período, né? O que pagava janeiro, fevereiro, em março, deve ter vindo valor menor, de acordo com o que o Gilmar está falando. Perfeito. Porque, segundo o que a gente havia conversado, pagou somente os postos que trabalharam no período da pandemia. Perfeito, mas é isso mesmo que aconteceu, justo. Quanto que o senhor recebeu em janeiro e fevereiro, vereador, preciso fazer um levantamento, porque agora sim, de cabeça, não tem como te responder. Bom, eu queria abrir para o vereador. Você está falando referente ao ano de 2020, né? Da pandemia, né? Na pandemia, porque aí a pandemia ela começa em março. De fato, começam a ter as restrições, né? O gasto que a empresa teve em relação aos valores pagos a esses funcionários pelo período de 4 meses e meio foi 2.400.000 reais. E, além disso, a empresa teve um gasto, não me recordo agora, mas foi feito rescisão 100% também com esse colaborador. Não me recordo o valor que foi pago, mas foi o mesmo segmento que nós fizemos agora. Foi homologado com o sindicato, com o Ministério do Trabalho, foi parcelado e a empresa honrou 100% com os valores, tanto da mensalidade e também das rescisão. Tá bom. Sobre esse assunto, queria abrir, pode ser outros também, vereador Pedro, vereador Abner, se quiserem falar sobre esse assunto ou um outro assunto, estou abrindo para os vereadores agora. Bom, boa tarde, vereador João Paulo Rilo, vereador João Pedro Roberto, presidente da empresa, seu advogado, todos que nos assistem pela TV Câmara. Justificar o meu pequeno atraso aqui no início da oitiva. Eu estava numa reunião com a secretária de Assistência Social, e aí, no período de descer aqui da prefeitura aqui para a Câmara, acabou tendo um pequeno atraso. Eu gostaria de solicitar, João Paulo, a cópia desse relatório, para o nosso gabinete também puder fazer uma análise, tá? E, no mais, esperar o vereador Pedro Roberto fazer suas considerações, a gente segue. Eu queria que ficasse registrado aqui, Gilmar, o senhor já entregou uma relação dos contratos vigente, não é isso? O senhor mantém quantos contratos com o município atualmente? Tem de cabeça? Eu mantenho. O advogado pode também relatar, viu? Hoje mantém o contrato do administrativo, contrato de portaria, contrato dos parques ecológicos. Eu me recordo, acho que é só esse, né, doutor? A agricultura não existe mais, o apoio escolar não existe mais, né? E nós, porteiro, sim, nós estamos com ele, que foi prorrogado tanto o porteiro quanto o administrativo por um período de 5 meses. E os monitores que são os parques, né? Então é esse contrato vigente hoje. Com a educação, sim. Vereador, com a educação, né?
Só com a educação. Com a educação. A ideia é falar em relação à educação. Houve demissão, né, de um número importante de funcionários por conta do término do contrato da educação, não foi isso? Não, como a empresa trabalha rigorosamente dentro das normas da lei, da CLT, a empresa, 30 dias antes, colocou os colaboradores, tanto do apoio escolar, também da portaria e do administrativo de aviso, correto? Só que, como os contratos foi prorrogado por mais 5 meses, alguns optaram em continuar, a maioria, e os outros optaram em sair para se beneficiar referente às rescisões, que foi homologada também, né? Inclusive vai ser homologada agora no dia 15, junto ao Ministério do Trabalho. Então, essas pessoas são desses 3 contratos, né, de apoio escolar, portaria e administração. Foram quantas pessoas, quantos trabalhadores e trabalhadoras que não ficaram? Doutor, vereador, eu não consigo assim, ter esse número exato para passar, mas foi em torno de, as rescisões foi 670 colaboradores. Tá. Total de rescisão, né? E essas é que forem, o senhor propôs o parcelamento, não foi isso? Propôs o parcelamento, de imediato já foi feita uma parcela e será homologada agora no dia 15. E ficou fechado em quantas parcelas? Se eu me recordo, acho que 5, 6 parcelas. Eu quis fazer reduzir esse número para que eu conseguisse finalizar em tempo curto isso, né? Então eu optei em fazer, não me recordo agora se foi 5 ou 6 parcelas, mais do que 6 não foi. E o que levou o senhor a fazer essas parcelas? Porque o trabalhador, ele está na empresa, tem um período... Na verdade eu fui surpreso, onde nós tínhamos contrato que ele podia pendurar por mais 3 anos e meio, e eu fui surpreso aonde ele prorrogou só para 6 meses. Aí eu até falei numa reunião presencial que empresa de porte grande trabalha com cronograma. O que é cronograma? Se você pega um contrato na lei antiga, no caso era meus contratos, eu poderia ficar 5 anos, previsão de rescisão desses contratos, empresa de porte grande começa a fazer a partir do 3º ano. E no caso desses contratos aqui, são todos no mesmo período? Sim, praticamente todos no mesmo período, acredito que mês de agosto. E tinham quantos anos cada contrato? Desculpa? Qual o tempo de cada contrato? A empresa estava nesses contratos... Como? Por exemplo, apoio escolar, tinha sido... Não, esses contratos ele foi ganho pela empresa, a empresa cumpriu 5 anos, depois teve outro processo licitatório, a empresa foi vencedora e agora está fazendo 1 ano e meio. Tá. Então não é um contrato tão curto assim, né? Contrato longos, desde o início, muito pendurando aí por muito tempo. Por isso que eu pergunto para o senhor teria tido tempo para se programar, para não ter que parcelar essas decisões. Essa programação foi feita lá sim, só que a empresa ganhou o contrato de novo, né? Aí a partir disso, o processo, a empresa trabalha dentro dessa norma, tá bom? Que nem agora no caso, que é contrato para 10 anos, é com esse mesmo segmento também. Ele não esperava que não renovasse o contrato. Não é isso? Perfeito. E como teve lá a ausência da CND, foi aonde que, né, passou e já falou a respeito que a empresa liberou o município fazer o pagamento direto. Teve um pouco de demanda devido às contas dos colaboradores, porque eu não posso exigir que um colaborador entre na empresa e abra uma conta corrente. Isso aí cabe a cada um deles entender se é de direito, se eles querem ou não. A norma da empresa é que abre uma conta salário. Mas como teve essa demanda, né, então foi onde que teve esse desgaste aí que a secretaria, para fazer o repasse, eu entendo que eles passaram um momento muito tumultuado também, teve que desempenhar um bom trabalho, porque não é fácil, que nós estamos falando de
1.600 funcionários. O senhor já tem algum contrato no sistema, algum contrato novo com a retenção, não? Aqui em Rio Preto? No município de Rio Preto, não. E qual a sua avaliação desse Eu acho método? Interessante, desde quando a empresa faz uma planilha detalhada de composição de custo, no caso aí foi a que nós fizemos, 100%, eu tenho uma equipe muito capacitada, muito formada e muito dedicada no que elas fazem, e isso aí foi previsto na nossa planilha de composição de custo, e eu acho justo, sim. Ok, presidente, era isso. Acho que o vereador Abner vai falar, só antes do vereador Abner falar, dizer ao vereador Pedro Abner que toda a documentação, todo o processo da CPI está à disposição dos membros, é só ir ao gabinete e fazer baixa, não é necessário fazer cópia, para vocês podem ter acesso a todo o processo. Obrigado, vereador João Paulo. Senhor Gilmar, o senhor encaminhou para a gente uma cópia, né, da auditoria interna que foi feita, mas a gente viu ali que são muitas páginas, né? Eu gostaria de ver com você ou seu advogado, se fosse possível, fazer um resumo ou elencar as principais descobertas que foram tidas nessa auditoria para que a gente pudesse ter ciência antecipadamente. Respondendo à pergunta, isso aí, assim que você estiver posse do número aí do processo, né, do que está em andamento, lá vocês vão ter essas informações. Vereador, porque na verdade a informação que a gente prestou... Doutor Marcos, deixa eu explicar, que acho que o vereador Abner, ele chegou um pouquinho depois. Entendi, não foi apresentado a cópia da auditoria? Não, eles apresentaram cópia de outros documentos que foram pedidos pela CPI. Em relação a essa auditoria, o que eles falaram que, assim, até em precaução, eles não podem passar as informações, uma vez que saiu da empresa e está na Polícia Civil. Eles passaram o número do inquérito e nós vamos ter acesso, e aí vamos analisar junto o inquérito e já aprovamos, né, a convocação de 2 pessoas, obviamente, condicionado à figuração delas nesse inquérito. Também, se não tiverem nada com isso, não tem por que virem depor na CPI. Aproveitando aí, o vereador, presidente da comissão aí, não está em só uma instância, tá? Está em 3 instâncias. Então, cabe a vocês, pode ficar à vontade. Tá bom. Só a título de encaminhamento, Pedro e vereador Abner, em relação ao que nós estamos conversando agora com o Gilmar. Queria aprovar aqui a requisição da Prefeitura de cópia dos pagamentos efetuados à GF em janeiro e fevereiro, para que a gente possa fazer um comparativo, de 2000, do ano de 2000, um comparativo 2020. Ao que nós recebemos aqui. Vereador. Não, eles começaram, nós pedimos o pagamento a partir, porque o Gilmar tinha dito que não tinham recebido durante a pandemia. Hoje ele reformulou, que não recebeu referente àqueles que estavam em casa. Ele não lembra os números agora, não tem aqui. Então, nós vamos requisitar para fazer um comparativo. O que nós temos aqui é que a Prefeitura, nós pedimos de março a junho, a Prefeitura fez uma transferência referente a R$6.800.000. Só que ele não sabe, para a gente fazer o comparativo, quanto você recebeu em fevereiro, março. Não sabe. Então, a gente pede para a Prefeitura... na verdade, não é fevereiro e março, né? Quero entender que é 4 meses... Janeiro e fevereiro. Não só janeiro e fevereiro. Eu estou falando de 4 meses... Para ver a diferença. Ah, perfeito, perfeito. Mas mas não é janeiro e fevereiro, seria a partir de março, né? Não, nós pedimos. Gilmar, você havia dito que não recebeu durante o início da pandemia. Então, consideramos março. Não pedimos de fevereiro, que a gente entendeu que teve a normalidade. Nós vamos pedir para fazer o comparativo. E também a requisição, né, estamos aprovando também a requisição ao 1º Distrito Policial, né, dos inquéritos policiais, número 2294-144. Doutor, por favor, vocês têm em mãos aí, né? O quê? Preferia que não falava o número do inquérito. Mas é que nós temos que aprovar na CPI. Mas eu preferia que não falasse. É público. É público. Nós temos que aprovar aqui na CPI. Esse é o número do inquérito, então o primeiro inquérito, e o segundo inquérito, que é 769 de 2025.
Vamos lá. Gilmar, em relação à indagação do vereador Pedro Roberto sobre esse parcelamento, o senhor tem uma explicação que é a seguinte. A sua explicação é a seguinte: empresa de grande porte, ela trabalha de um jeito diferente, porque ela trabalha com uma programação a longo prazo, contratos grandes. Então, minha pergunta, esse dinheiro dos acertos de verbas rescisórias, como a prefeitura paga quando isso? Já está embutido no pagamento mensal ou ela paga só no final do contrato? Correto, é pago automaticamente. Quero entender que a empresa recebe 12 e paga 14. É pago mensalmente. É pago mensalmente. Se é pago mensalmente, o que eu não entendo, por que a empresa não tem dinheiro para pagar quando vence o contrato? Eu não disse que eu não tenho dinheiro. Eu disse que nós temos um regime interno da empresa como nós lida com essa situação. É caso diferente um do outro. Por exemplo, se fosse um contrato aí de 20, 30, 40, 50 pessoas, seria resolvido de imediato. Estou falando de contratos grandes. Não, mas a alegação é assim, se você tem dinheiro, por que você não paga os trabalhadores de uma vez? A prefeitura te paga de uma vez? Ela não me paga de uma vez, ela me paga mensalmente. Vereador, pelo que eu entendi, dos 5 anos possíveis do contrato, essa rescisão está diluída nos 5 anos. Como o contrato tinha 1 ano e meio, ele até tinha uma reserva. Só que não era possível pagar todo mundo. E aí não dá para escolher quem que você vai pagar. Ou parcela todo mundo ou não paga ninguém. Não, mas, nessa circunstância. Mas a empresa já tinha recebido esse recurso. Proporcionalmente, é 1 ano e meio, não dos 5 anos da programação. Não, ela vai receber... Não, ó... A prefeitura, que eu saiba, ela não paga depois que venceu o contrato, ela paga tudo antes de vencer o contrato. Não, perfeito. Vereador, diluído na planilha, a composição do preço da licitação, ela tem lá acerto, por exemplo, é 0,0 tanto % ao mês. Então, isso vai acumulando para chegar no final do 5º ano, você tem o saldo para fazer o pagamento dos acertos. Como o contrato não foi renovado em não, a conta não fecha. A conta não fecha pelo vereador, seguinte... Vereador, portanto, foi a mesma situação que ocorreu na época da pandemia. Foi do mesmo jeito. Mas senhor, a prefeitura alega que pagou tudo. Não é isso, vereador Pedro? E por que o senhor parcela? A prefeitura parcelou? O senhor tem a receber da prefeitura sobre esse contrato que você parcelou? Hoje, sim. A prefeitura está devendo para a empresa em referente a esse acerto, é isso? Não, acerto é uma situação que cabe à empresa e aos colaboradores. Hoje o que está em aberto no município são os índices que ele tem que fazer o repasse para a empresa, e hoje nós estamos no mês 9, estamos aguardando, porque não parte de nós, parte sim da educação pegar e fazer o repasse para a empresa, desde quando porque ela já tem um índice lá. Sobre esse contrato de educação, sobre essa assembleia que teve no sindicato em que foi aceito o parcelamento em 6 vezes. Se bem objetivo, a prefeitura deve 1 centavo a você, ela deve quanto para você desse contrato? Não sei de afirmar valor, porque acabei de responder a pergunta. Não, mas ela te deve? Deve. A prefeitura te deve, então eu posso falar para os trabalhadores... Não, já está homologado, 100% homologado, já está tudo certo. Por que eu estou falando que deve? Não, mas nós porque precisamos entender isso. Ela vai, não é a prefeitura, a secretaria, ela vai pegar o índice como é feito todo ano. Todo ano a secretaria me empresta todo apoio, me empresta toda atenção em relação a isso. Só que esse ano está demorando, nós já formalizamos alguns pedidos, e esse ano ainda não concluiu. Tá bom, essa atualização de índice é referente a quantos % do que você tem que pagar? Que eu tenho que pagar ou que eu tenho que receber? Não, por que você parcelou? Só uma questão aí. Por que o senhor parcelou? Quanto? A prefeitura vai demorar 6 meses para concluir o pagamento para você. A prefeitura deve para você referente a 6 meses, 6 parcelas do acerto que foi feito, é isso?
Não, eu já parei, não, então o acerto que foi feito está lá, feito. Gilmar, então por que você está pagando em 6 vezes? Não entendi. Então por que você está pagando em 6 meses? Eu já respondi, é referente ao cronograma, a norma que a empresa trabalha. Não, mas como é que a empresa... Isso é um trabalho interno que a empresa faz. A empresa, então, ela recebe 100% da prefeitura e decide quanto que ela paga? Aí ela escolhe a forma de pagar? A prefeitura não é banco. A prefeitura não pode ficar te emprestando dinheiro. Deixa eu te falar, você tem um contrato hoje de 1.000 colaboradores. Você trabalha nele, presta serviço para ele por um ano. Você fez uma planilha lá atrás para ele pendurar por 5 anos. Dentro de um ano eu tenho condições? Qual empresa me cita uma empresa que tem condições de fazer essa decisão 100%? Significa aqui, eu, sinceramente, me cabe aqui discutir a saúde financeira das empresas. Cabe aqui discutir a saúde financeira do município e o pagamento de 100% para os trabalhadores. E não está sendo Isso feito? Significa, sabe o que significa? Que o senhor pega dinheiro público. Não sei o que o senhor faz com o dinheiro. Não falam que o senhor está roubando. Não sei o que o senhor faz com o dinheiro. Qual que é a palavra que o senhor falou? E primeiro, o senhor me respeita. Se o senhor falou esse nome roubando, o senhor me respeita. Olha, o senhor pode repetir a fita. Porque se tem uma coisa que eu tenho, se tem uma coisa que eu tenho, educação. Eu estou falando, senhor, por favor. Tá, e não aumenta o tom de voz. Eu vou pedir para desligar o microfone do senhor. Bom, mas não aumenta o tom de voz, não, porque eu não estou aumentando o tom de voz. Eu não estou aumentando o tom de voz, o senhor não entendeu o que eu falei. Eu disse, eu não estou dizendo que o senhor está roubando. Eu disse o contrário do que o senhor pensou. Agora, o que eu acho estranho, alguma coisa acontece. Não me interessa empresa de grande porte, pequeno porte. Você não recebe 100% da prefeitura? Você não paga 100% no data certa para o trabalhador? E não está sendo pago, já foi acordado. Claro que não. O senhor está pagando em 6 vezes. Eles tinham outra alternativa e se eles não aceitam? Aí é fácil isso. Se eles não aceitam, cada um procura o seu direito. O senhor, um homem muito rico, propor pagar em 6 vezes para os trabalhadores. Você acha que ele vai aceitar ou não? Se ele não aceitar, ele corre risco de não receber. Quando você fala um homem muito rico, você tem conhecimento do meu dia a dia, da minha vida? Olha, eu tenho certeza que o senhor não passa dificuldade como quem ganha R$ 1.800 na sua empresa. E eu tenho certeza que quem trabalha na empresa também recebe rigorosamente em dia, porque eu sempre honrei com meus compromissos. Eles não estão felizes com parcela de 6 meses. Viu, senhor Gilmar? Eu não estou fazendo nenhuma acusação ao senhor. O papel dessa comissão então faz um favor para mim. Faz um favor para mim. Vamos mudar o tom de voz, porque se você dirigir alguma palavra que ofende a minha pessoa, eu vou te retrucar. Porque se tem uma coisa que eu não aceito... Você pode retrucar, eu não estou te ofendendo. Tem uma coisa que eu não aceito, é isso. Eu não estou te ofendendo. A CPI tem esse papel. Tem esse papel. Vamos fazer o papel da CPI. Para te responder com toda sinceridade, até hoje eu nem entendi o porquê que eu fui convocado para uma CPI lá atrás. Por exemplo, vou te dar um motivo. O senhor recebe 100% da prefeitura e no final vai pagar em 6 vezes para os trabalhadores. Você está falando hoje, eu estou referindo o porquê que eu fui convocado a primeira vez. A pergunta é sobre isso. A pergunta é sobre isso. Vereador, o parcelamento foi feito, será homologado agora no dia 15 e os pagamentos serão feitos 100% na data certa, correto? Obrigado. Espero que o senhor cumpra 100% com isso. Espera não, a partir do momento que eu afirmei, será cumprido. Ótimo. Tudo que eu falo eu sempre cumpro. Eu nunca deixo de cumprir com meus deveres, com as minhas obrigações. Ótimo, ótimo. É que aqui o senhor está ficando nervoso à toa. Que nós queremos exatamente expor as vísceras dessa relação poder público e empresa terceirizada. Porque ninguém aqui acha normal você receber 100% de dinheiro público e depois escolher como é que o senhor vai pagar os trabalhadores. Tá? Eu não escolhi, eu já resumi para você como que funciona. Então pronto, se você entendeu, eu estou pontuando que isso não é correto. A decisão sua não é a minha decisão. Tá certo. Sr. Gilmar, sobre a paralisação em relação ao contrato com a Secretaria de Educação. Teve uma greve. A greve, ela era legal. O sindicato comunicou à empresa e à prefeitura da ausência de pagamento do salário e benefício. A secretária de Educação disse que não haveria perseguição aos funcionários. Houve pedido da secretária nesse sentido? Para que vocês não demitissem as pessoas que fizeram greve? E por qual razão a empresa dispensou funcionários que estavam lutando por seus direitos? O senhor precisa citar para mim, porque houve sim e não foi feito, não foi tomada nenhuma decisão em relação a isso. Eu queria entender qual funcionário foi dispensado posterior. Porque os que foi dispensado, não é que foi dispensado, eu já falei isso, agora eu vou falar de novo.
eles estavam de aviso e eles optaram em parar. Eles optaram em não dar continuidade no trabalho. A secretária, sim, me fez um pedido e eu de prontidão atendi. Foi atendido, sim. E para falar um negócio, vereador, eu não entendo como uma greve. Eu entendo que uma coisa que... Cara, nós estamos falando de 1 dia, 2 dias. Eu não vejo que é motivo para tanto alvoroço, para tanto questionamento, quando se fala de 1, 2 dias. Senhor Gilmar, desculpa te interromper. Na oitiva anterior, questionei o senhor se haveria demissões aos funcionários que haviam se manifestado, haviam participado de paralisação. E naquele contexto, naquele cenário, nós, vereadores, fomos muito cobrados, né? A gente recebeu imagens de geladeiras vazias, né? E isso, mesmo que possa ser 1 ou 2 dias, é impactante, né? Naquele contexto, o senhor disse para mim que ainda não havia demitido funcionários, né? Eu quero te perguntar se houve algum tipo de demissão ligada a isso. Por esse motivo, não. Eu acabei de falar que a secretária formalizou, ela fez o pedido e eu aceitei de prontidão. Certo. Por esse motivo, não. Demissão cabe pelo número de funcionários. Isso aí é uma coisa rotineira, é fluxo, é diário, é todos os dias. Demissão, admissão, todos os dias. Inclusive, eu estou com um impasse aí para contratar hoje 65 colaboradores para trabalhar de monitor de ônibus por essa dificuldade. Qual a dificuldade? Que os contratos foram prorrogados só para 5 meses e falta só mais 4 meses. As pessoas, infelizmente, por falta de logística, que nós já enviamos um documento, um e-mail, pedindo para a secretaria responder para nós a logística de onde esse pessoal vai ficar concentrado, e até hoje não obtemos resposta. Por quê? Porque eles ficavam, eu acho que no próprio transporte, enfim, então aglomerou muita gente num lugar só, e aonde que tem homem, mulher, não fica acontece que fica um clima assim um pouco desgastante, né? Então nós estamos pedindo uma logística para onde que esses colaboradores vão. Só que a dificuldade está muito grande, por quê? Porque é um contrato que vai durar por mais 4 meses. A dificuldade hoje é só essa. E posso afirmar para você? Você não imagina o número de funcionários, de pessoas hoje que quer trabalhar na GF. É muito grande. Por quê? Porque nós somos uma empresa séria. O que nós combina, nós honra. Teve esses altos e baixos aí? Aponta para mim qual que não teve hoje. Nós estamos... Brasil. Está uma calamidade. Eu estou aqui de prontidão, mas eu preciso de respaldo. Preciso de respaldo da secretaria, respaldo do governo, respaldo dos vereadores. Eu quero continuar honrando com meus compromissos. Só que eu acabei de falar, eu tinha um contrato para 5 anos, está acabando 1 ano e meio. E agora, eu estou participando da licitação e estou em busca desse contrato. Porque o motivo que inabilitou a empresa não é aprazível. Não tem motivo. Eu vou tentar, porque eu estou no meu direito, eu vou tentar continuar com esse contrato, porque nós estamos 100% certo, tanto na parte de planilha, documento, nada impede. E eu não tive um argumento, um motivo, o porquê da inabilitação da empresa. Eu vivo com isso faz 25 anos. Só para aproveitar esse gancho, qual foi o motivo alegado para, talvez, não sei se o termo seja desclassificar o senhor, a sua empresa? Eu vou comentar só um pequeno motivo aqui. Hoje, resposta ainda, porque já foi protocolado o recurso, resposta formal não tinha. Simplesmente por telefone respondeu assim o pessoal lá que cuida do processo de licitação, a empresa não ia continuar. Não tem motivo, gente, nós estamos 100% certo. Tá? Quem analisa para sabe disso, nós já passamos vários modelos,
tudo que precisa da GF, nós está sempre de prontidão. Esse que o senhor está se referindo é o apoio... É do administrativo, apoio administrativo. É um contrato administrativo. Isso, eu quero muito continuar nesse contrato, porque nós estamos rigorosamente certo. Ô Gilmar. Pois não. Para voltar nesse assunto, eu queria dizer uma coisa assim ao senhor. Da mesma forma que a CPI é rigorosa ao investigar, ao questionar a sua empresa, nós também seremos rigorosos se a sua empresa ou qualquer empresa se sentir vítima de um direcionamento, de uma armação de licitação. O senhor pode ter a certeza sobre isso. Mas antes, queria falar mais sobre isso, mas antes, dizer o seguinte, o senhor disse por que, né, que o senhor foi chamado na CPI, por que fazer um alvoroço todo por causa de 2 dias de atraso de salário. Também é verdade que a GF, comparada a outras empresas, ela produziu muito menos problema do que a maioria das empresas que passou por essa CPI. Mas nem por isso, isso te dá o direito, né, de não cumprir com os trabalhadores aquilo que foi combinado. E quando o senhor fala assim, apenas 2 dias de atraso, talvez o senhor não conviva diretamente com os trabalhadores da sua empresa como nós convivemos. Eu vi o que aconteceu com 2 dias. 2 Vereador. dias. Deixa eu concluir. 2 dias de atraso cortou a luz de muita gente. 2 dias de atraso gerou multa contratual por atraso de aluguel. Então, talvez, se o senhor atrasar o aluguel, né, e pagar uma multa, pode significar muito pouco para o senhor. Agora, para uma pessoa que mal consegue comer e pagar água e luz durante o mês, o senhor não sabe o que é 50, 70, 100, 150 reais de multa. Vereador. Então, o mínimo que a CPI pode fazer é tratar com muita dignidade e sensibilidade as pessoas. Sim. Essa forma de tratar os trabalhadores vem de uma cultura colocada pela prefeitura mesmo, pelos agentes públicos. Toda vez que a gente ia questionar, subíamos com os trabalhadores ali, a resposta era sempre uma assim. A frieza de alguns secretários. A gente contrata serviço e não pessoas, como se as pessoas fossem números. Como se uma merendeira, como se uma pessoa de apoio, um inspetor de aluno, um motorista de ônibus escolar, né, não fizesse parte do processo de cuidado e educação das nossas crianças, né? Então, é muito ruim isso, é muito ruim. E quando eu disse, eu não insinuei que o senhor está roubando, que o senhor está fazendo malandragem. É que o exemplo do senhor, mesmo não sendo uma das empresas, um histórico de gerar problema em Rio Preto, o senhor teve esse problema pontual e outros, mas tem problema, mesmo assim, né, é uma empresa que gerou problema. E ainda assim, o senhor quer defender uma tese aqui que não tem defesa. Ah, mas a empresa, eu tinha contrato de 5 anos e ele terminou com 2 anos. Por isso que eu dei a minha pergunta objetiva e o senhor não respondeu. A prefeitura ficou devendo para o senhor? Não. Se ela, então por que o senhor não paga no prazo as pessoas? Isso significa que Vereador, vocês trabalham com dinheiro de trabalhador. Mas está voltando a pergunta que nós já falamos disso já faz 10, 15 minutos. Não, é porque o senhor dá respostas distintas e a CPI tem a obrigação de esclarecer. Eu não dou resposta distinta, que nem que o senhor falou aí. Eu entendo que 1 dia, 2 dias de atraso, eu entendo isso, que não pode acontecer, tem que ser pago rigorosamente em dia. E a secretaria, graças a Deus, a secretária ela é uma pessoa, apesar de eu ter conhecido uma vez só pessoalmente, ela é uma pessoa que ela tem um entendimento, ela tem uma visão para a empresa também. A partir do momento que ela me paga, cara, você pode ter certeza que eu pago. Eu estou dizendo assim, eu não estou dizendo que foi errado, estou falando assim que não tinha necessidade de ter o movimento que teve, é só isso. Eu não estou contra, não, eu sou a favor dos trabalhadores. É um direito dos trabalhadores. Exatamente, a gente não Tá pode vendo? Minha opinião, aqui. ó, vereador, pessoal, quem está presente hoje eu tenho em torno de 8.000 pessoas que dependem direto e indireto do Grupo GF.
Seu Gilmar, o salário que foi pago em atraso para os funcionários, ele foi pago com juros, com multa, alguma coisa desse sentido? Não, o salário não foi pago, acabei de falar, foi a respeito acho que de 1 e 2 dias. E o atraso que teve foi a demanda devido ao cadastro de conta individual de cada funcionário. Por isso que, porque nós disponibilizou, eu até fiz um pedido. Faz um favor para mim então, libera só o valor da folha, que dentro de 30 minutos o valor está na conta de cada um. Infelizmente, por falta da CND, eu entendo eles também, eu entendo plenamente a secretaria, mas até esse pedido eu fiz para me evitar qualquer tipo de conflito. Até isso eu fiz. Obrigado. Bom, vereador Pedro, vereador Abner, mais algum questionamento? Eu queria só voltar para a gente caminhar para o fim aqui, Gilmar. Em relação a... O senhor disse que recuperou a sua CND e o direito de disputar a licitação. O senhor disputou a licitação e disse que foi desclassificado, né, por um motivo não convincente. Eu não sei ainda o motivo, porque eu não devo... Eles não responderam. Ainda não, está no prazo, tem prazo para responder. Na verdade, só a hora que nós receber, de repente eles vão, né, acatar o nosso recurso, porque nós estamos provando lá 100% que nós estamos certo. De repente vai acatar o recurso e a empresa vai ser vencedora e vamos continuar trabalhando. Doutor Marcos, vereador, pode falar. Quem cuida desse setor é um pessoal específico, mas o que eu acompanhei um pouquinho de longe é que a GF apresentou a documentação, a prefeitura fez uma exigência complementar, eles prestaram essa informação e a prefeitura interpretou que houve alteração na planilha de cálculo e que isso daria um valor diferente, o que não é o caso, segundo a assessoria que está cuidando disso. Qual é o prazo que a prefeitura tem? Porque se a empresa se sente injustiçada, ela tem o direito de ir para a justiça no limite. Está recorrendo. Está recorrendo. E qual é o prazo que eles teriam para entregar? Eles não teriam que entregar imediatamente para a empresa? Não, geralmente tem um prazo e como esse contrato ele tem um aditivo que foi feito por mais 5 meses, eles podem estar a qualquer momento respondendo. Geralmente é em torno de 3 dias, tá bom? Seria acho que 48 horas ou 72, não me recordo agora. Mas quanto tempo que o senhor pediu? Não, ainda não, está dentro do prazo. Nós protocolou exatamente na quinta-feira o nosso recurso. Ele está dentro do prazo, tá tudo certo, eles podem responder, tem calma para analisar e dar um... E eu estou pedindo a Deus que eles vão acatar nosso recurso e a gente vai continuar trabalhando aí, com fé em Deus. Bom, sem mais objeto para a nossa 8ª reunião, que esgotado o objeto, só recapitulando aquilo que nós vamos encaminhar, nós vamos pedir o inquérito policial, né, aprovamos também a requisição para a Prefeitura das cópias de pagamentos efetuados em 2020 à empresa GF de janeiro e fevereiro e julho, para fazer o comparativo, e também aprovamos aqui a convocação de 2 ex-funcionários e gerentes da GF, caso eles figurem como investigados no inquérito policial. Tá, no dia dessa, só um minuto, no dia dessa convocação aí, eu queria pedir se seria possível a presença de 2 pessoas ou 3 que estavam lá presentes no dia também, para estar aqui no dia. Seria possível? Se o senhor passar o nome das 3 pessoas, nós podemos aprovar agora. Então tá bom, vai vir... Bom, o advogado acho que está pedindo prudência, porque para mim tudo bem, é que vocês disseram que não queria passar o nome dos gerentes, mas querem passar o nome das testemunhas? Eu não estou falando, Rilo, eu não falei testemunha. Eu falei de pessoas que estavam presentes. Pode chamar. O senhor pode passar bom, o nome para a gente? Aí o doutor Marco vai tratar desse assunto. Doutor Marco pode passar para essa CPI. Sinta-se à vontade. Primeiro que as audiências são públicas, todo pode acompanhar. Se você fizer em questão que as pessoas sejam ouvidas, passem o nome e a gente vota
uma oitiva com elas também, tá bom? Agradecer a presença do Dr. Marcos, do senhor Gilmar, do vereador Abner, do vereador Pedro Roberto. Está encerrada a nossa 8ª reunião da CPI. Muito obrigado a todos. Obrigado a todos.